Meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz hoje porque tem uma convidada super especial, a Cleide aqui, que vai trazer várias ferramentas para a gente, vai trazer um tema. Olha, para você aí, já vai compartilhando, já vai dando like aí e vai compartilhando, já convidando todos os seus contatos para que eles estejam com a gente aqui, porque o tema hoje promete quando se fala do varejo. E é isso que eu gosto de trazer, pessoas que trazem impactos de informação. E para vocês perceberem, nós estamos num lugar top aqui, né, bonito, concedido pela própria Cleide, para que eu viesse aqui na cidade dela conversar em Minas Gerais, em Ipatinga, conversando, trocando ideias com ela. A Cleide, que hoje é uma consultora, ela é palestrante e trabalha sobre a questão da inteligência emocional. E para você aí, vai valer muito. Nos comentários, vai escrevendo para a gente aí o que você está achando desse nosso bate-papo. Cleide, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui no nosso canal trocando essa ideia. Beleza, que ótimo, Ederson. Fico muito feliz de poder contribuir, né? Você que está aí com a gente, muito obrigada pela sua presença. Para mim é sensacional poder estar falando aqui um pouquinho, né, do que a inteligência emocional pode contribuir aí com o seu varejo, porque nunca se falou tanto sobre esse tema, mas também nunca se precisou tanto falar, né, Ederson? É verdade. Olha, quando eu vejo sobre essa questão da inteligência emocional, muitos que estão aqui nos assistindo, Cleide, ele sempre traz para nós um debate sobre como lidar com isso no dia a dia, dentro da loja, quais as questões que hoje a loja retratam da gente dentro dos desafios. Nós temos grandes dificuldades dentro do varejo hoje e as dificuldades, às vezes, até com a equipe. Mas um assunto que vem aí segmentando, falando muito nas redes sociais, muita gente vem debatendo, é sobre uma síndrome que vem aí impactando. Inclusive, virou agora um CID, né, que é de controle com a parte trabalhista mesmo. Doença do trabalho, na verdade, né? Que é o síndrome de burnout. É isso mesmo que se fala? Isso. A pronúncia varia um pouquinho, síndrome de burnout, burnout, né? Não tem problema. O significado é o mesmo. E essa síndrome tem assolado muitas pessoas, e principalmente nesse pós-pandemia. O que é isso pós-pandemia e por que essa expressão, né, de burnout? Por que nós temos isso, essa síndrome de burnout? Onde que surgiu isso? Quem foi o cara que criou isso aí? Então, muita gente tem pensado, Ederson, que isso é uma coisa nova, que surgiu agora. Mas não é coisa nova, não? Não, o burnout existe desde 1970, que alguns psicólogos, né, alguns teóricos começaram a pesquisar. E esse termo burnout significa queimar-se todo. É uma expressão, né, do inglês e que significa que você se queimou todo, já não tem mais o que queimar. E isso quer dizer do esgotamento, quando uma pessoa chega no seu limite máximo, quando ela se queima por completo e não tem mais nada a oferecer. E quando eles começaram a pesquisar isso, foi muito interessante que o foco eram os médicos, o adoecimento dos médicos por lidarem com tantas situações difíceis, por estar ali com pessoas o dia todo, com a questão das mortes, das doenças, né, que eles não conseguiam controlar. O burnout. E ele surge como uma síndrome, porque quando a gente fala síndrome, significa um agrupamento de sintomas. Então, ele agrupava sintomas da depressão, sintomas de ansiedade, sintomas de estresse, sintomas de vários outros diagnósticos. Por isso, ele veio com esse nome, Síndrome de Burnout. Olha, eu acho que vale tudo para a gente aqui, varejista. Pensa só, trouxe isso através dos médicos que estavam cansados, estressados com situações. Hoje é um debate dentro das lojas, né? Nós convivemos com clientes, funcionários, e muito disso tem esse debate, como lidar com esses profissionais, com esses clientes nossos. Porque dentro do varejo você tem aquele cliente enjoado, você tem aquele cliente amoroso, você tem aquele funcionário que sabe lidar com determinadas pressões, outros que não sabem lidar com pressões, e traz para o nosso conceito o seguinte, a gente sempre falava assim, eu estou cansado. Né? Eu vejo muito isso. Eu estou cansado. Outros falam assim, eu estou estressado.
Há uma diferença, né? Porque o cansaço é aquele que realmente no outro dia eu estou recuperado, eu gosto daquilo que eu faço e eu estou lá novamente. Eu me recupero até facilmente. E o estressado, eu acho que o cara, ele, no outro dia, quando ele acorda, diante de toda aquela situação, ele fala, eu não estou querendo voltar para aquela loja, eu não estou querendo trabalhar. Faz sentido isso, Cleide? É por aí mesmo? Com certeza. Quando eu estou cansado, né, o descanso de uma noite, de alguns dias, eu tiro umas férias ou um feriado prolongado, eu me recupero, porque é um cansaço, né? Então, eu descansei, eu estou bem. Só que quando isso passa a ser um estresse ou um esgotamento, eu vou ter sintomas físicos. Então, quando o estresse pinta, além de eu me sentir cansado, eu vou ter uma dor aqui, acolá, eu vou ter uma infecção urinária, uma infecção intestinal, eu vou ter uma cefaleia que não cessa, eu vou tendo alguns sintomas físicos. E esse tirar uns dias não vai resolver. E quando isso passa para o esgotamento propriamente dito, né, que é a somatória de tudo isso, então eu perco o prazer de trabalhar, a minha motivação, o meu desejo de estar ali, eu tenho vontade de evitar aquilo, eu começo a ficar até hostil com meus clientes. Ficar ríspido com os meus clientes, tratar mal o cliente, porque não é só um cansaço. Comigo mesmo aconteceu isso, Ederson. Ah, você está de brincadeira. Mas conta um pouco mais disso, porque essa experiência a gente vive demais dentro da loja. A gente observa esse profissional que muitas vezes fala assim, eu vou sair de férias, então vou resolver minha vida, né? Minhas férias agora, daqui um mês eu vou estar bem novamente. E aí, Cleide, quando ele volta, ele chega até, às vezes, pedir conta, né? Exato, né? Eu tive a experiência de passar pelo burnout, porque eu passei por uma situação, né, de muita pressão e de acumular muitas funções de grande responsabilidade. Eu estava atendendo no consultório, né, de segunda a sexta, todos os dias. Eu era professora na universidade, supervisora de estágio, com mais de 30 alunos estagiando, e eu supervisionando cada caso clínico. Também participava de um projeto na igreja que demandava muito de mim, um projeto voluntário, né, que eu trabalhava com formações lá. E, além de tudo, mãe, esposa, né, e mais um monte de coisa. Isso foi sugando as minhas energias e eu não percebi. E aí, em determinado momento, eu comecei, Ederson, olha a diferença do cansaço, né, para o esgotamento. Eu comecei a sentir muito cansada, e o tempo todo eu estava cansada. Só que eu comecei a sentir dor. Eu tinha dor na coluna, dor na perna, eu tinha problema de intestino, eu tinha problema na bexiga, eu tinha dor de cabeça frequente, eu estava mal-humorada, irritada. E isso foi fugindo de quem eu era. Só que eu ia nos médicos e aí fazia exame, não tinha nada. Aí falava comigo assim, ô Cleide, você precisa tirar umas férias, caminhar na grama, ir para um sítio, e me passava um ansiolítico. Aí eu não entendia nada, eu falei, gente, como assim? E aí eu já estava cansada daquilo, até que eu procurei uma médica da medicina integrativa, e ela fez um check-up geral, vasculhou tudo quanto há. Mas por que eu fui nela? Eu comecei a sentir uma falta de ar muito esquisita. Eu ficava assim, pouco que eu fazia, eu sentia falta de ar. Teve um dia que eu dei isso no consultório, comecei a sentir aquela falta de ar, o coração apertando, doendo. E aí os médicos falavam que era crise de ansiedade. Mas aquilo estava esquisito. E quando eu fui nela, que ela fez esse check-up, ela fez os exames todos, e na hora que ela foi me atender, ela falou assim, Cleide, me fala exatamente o que você tem. Eu falei, doutora, eu acho que eu tinha que chamar Cleide das dores, porque eu sinto dor todos os dias. Aí ela falou comigo assim, Cleide das dores? Não, você tinha que chamar Cleide do cansaço. Você está cansada, esgotada. E aí, esses exames acusaram uma isquemia no meu sistema cardíaco, no meu coração. Eu estava tendo microinfartos. Então, o que eu sentia não era ansiedade realmente, era o meu coração que já estava entrando em pano. Olha, para você, varejista, que está já escutando aqui no podcast, também está nos vendo aqui nas redes sociais, já vai nos comentários aí, vai comentando. Eu também sinto isso. Não sabia. Eu tenho certeza que a maioria dos varejistas, porque a gente conversa o tempo todo sobre isso. Eu já tive esse impacto, às vezes, de estar almoçando, Cleide, montando 4 lojas para uma empresa, e, de repente, nesse cansaço todo, fui almoçar e eu não senti o sabor da comida. E aí eu fui ao médico, o médico falou, não, você tem uma depressão aqui, vamos tratar. E tacou aquele monte de remédio lá que eu ficava zonzinho.
Bom, isso é um impasse hoje, né? Porque como esse profissional que está aqui, ou talvez esse proprietário de empresa, ele pode diagnosticar essa característica nos seus funcionários. É claro que você falou, não, tem a dor das costas, tem alguns vão falar que está cansado, mas como que a gente pode hoje, pensando no varejista que está ali, tem uma loja, 2 lojas, como que ele pode olhar para aquela equipe dele, ou um RH mesmo que está aqui participando com a gente, pode olhar para a equipe dele e detectar que há ali algo que precisa ser tratado e que segue nessa linha. Até porque, Cleide, e com toda a minha ignorância aqui, quando se fala nesse processo, é entender um pouquinho, porque às vezes a gente dá com aquele impasse o seguinte, isso é uma virose, né? Isso aqui, não, isso é só uma dorzinha. O que realmente, qual característica realmente que ele pode detectar isso? O que ele precisa fazer hoje dentro da loja dele? Então, isso é muito interessante, porque para se caracterizar esse esgotamento, né, por motivo de trabalho, tá, gente? Porque que fique claro que burnout é uma síndrome de esgotamento, né, de queimar-se por completo, advinda do trabalho, que é um somatório, que pode ser, como no meu caso, por pressão, por cargos que às vezes você precisa de prestar uma conta, né, para as pessoas que estão acima de você, que depende do seu desempenho, que você tem que estar ali, trazendo um resultado, sabe? Também pode ser porque você acumulou funções, você faz muitas coisas. Então, a primeira coisa é observar o contexto dessa pessoa. Onde essa pessoa está inserida? Ela está só naquela função, ela tem um trabalho extra, ou ela naquela função ela fica mais horas do que o que é necessário ou convém para ela, tá? E aí, inicialmente, a pessoa começa a ficar muito compulsiva pelo trabalho. Ela quer dar resultado e ela quer trabalhar, e o trabalho passa a ser o mais importante da vida dela. E ela fica muito competitiva, e aí a gente costuma dizer assim, né, que o estresse ele é necessário. Eu tenho que ter a liberação do cortisol, do hormônio do estresse, todos os dias, de manhã e à tarde, para eu ter energia. Sem ele, eu não tenho energia para trabalhar. Só que quando começa a liberar demais, vai chegando num momento que a pessoa ela vai ficando muito irritada. E aí a irritabilidade é um sinal, sabe, Ederson? E esse sinal da irritabilidade está dentro do primeiro pilar, que são as alterações emocionais. A pessoa ela muda o jeito emocional de funcionar. Ela fica irritada, ou às vezes ela fica mais chorosa, ela fica mais ansiosa, ela fica nervosa. Então, o estado emocional dela muda. E muda de uma forma significativa. Só que, como é gradual, no início, às vezes, a gente não percebe. Como que se pode medir isso, né? Que é muito bonito a gente falar, não, ele ficou agora mais irritado, mas a mulher pode estar de TPM, né? Eu costumo dizer assim. O homem, eu falo assim, olha, a esposa dele tratou ele mal em casa, então ele aqui veio descontar em nós. Mas como que ele pode, né, identificar isso aí? Igual você falou, vai mudando devagar, mas e aí? Sim, aí eu gosto muito de uma regrinha, tá, gente? Que eu mesmo criei para até eu fazer isso no consultório, em qualquer situação, que é o FDIC. FDIC é uma siglazinha, depois a gente vai deixar nos comentários para vocês. FDIC, F, frequência. Com que frequência essa pessoa fica irritada? É uma vez por semana, uma vez no mês, 2 vezes por semana, ou quando vem aquele cliente chato que ela fica. Não, ela fica várias vezes na semana, várias vezes ao dia, às vezes o dia todo. Então, é uma frequência intensa. Então, você já começa a ficar alerta, né? O I do FDIC é a intensidade. Quando ela fica irritada, ela fica um pouquinho irritada, ela fica mais ou menos irritada, ou ela fica muito irritada. Entendeu? Então, a gente já começa a avaliar aí. O D do FDIC é a duração. Ela ficou irritada ali naquele momento, com aquele cliente, com aquela situação e passou rapidinho? Ou ela ficou o dia inteiro, a semana inteira, por causa daquele desconforto que ela teve com aquela pessoa, tá? Então, F de frequência, I de intensidade, D de duração. O outro I é o impacto. Que impacto isso está tendo na vida dessa pessoa?
essa alteração emocional está causando, às vezes, um conflito com o chefe, um conflito com o cliente, um conflito com os colegas, um conflito em casa. Vai afetar mais de um ambiente, vai afetar mais de uma pessoa. Então, está causando prejuízos significativos na vida dela. Tá? E o C de contexto. Qual o contexto que isso acontece? Qual o contexto que essa pessoa está vivenciando? Como eu falei, às vezes ela está multitarefa, às vezes ela está numa função que não é para ela, às vezes ela está acumulando cargos, né? Então, esse contexto também vai sinalizar. Olha, para você, isso e você não anotou, igual ela falou, nós vamos deixar nos comentários aqui, tanto desse podcast, mas também daqui das redes sociais. Mas olha que coisa legal, né, Cleide? Quando você... Anota, tá? Isso é fantástico. Olha, aqui está para você aqui um diagnóstico que você vai trabalhar agora na sua loja, vai começar a olhar essa frequência, isso vai ser muito bom. Para você que está gostando aí, já vai compartilhando, vai dando like, pelo amor de Deus, dá o like mesmo, compartilhe e nos comentários faça pergunta aqui que com certeza nós vamos responder para você, tá? Pode fazer as suas perguntas, que isso vale ouro aqui nesse bate-papo nosso do varejo. Olha, Cleide, quando a gente está falando disso aqui, você falou muito de queimar. Eu fiquei pensando, cara, eu pensei num fósforo, uma caixa de fósforo queimando, né? Eu pensei num negócio assim, numa floresta queimando. Eu fiquei imaginando o cara saindo fumaça, né? Aquele gerente de loja saindo fumaça, aquele proprietário de loja saindo fumaça. O que é esse queimar? Por que isso veio isso? O que é a ideia disso do queimar? Eu até trouxe uma caixinha, vou aproveitar até para mostrar para o pessoal com essa imagem. Se não der para ver direitinho, depois a gente coloca aí para eles, tá? Essa é uma caixinha que eu trabalho hoje com meus pacientes, né? Até comigo mesmo, anti-burnout, tá? Anti-burnout. E a gente tem também esse manual aqui. Então, tudo que você pesquisa, Ederson, você vai encontrar esse desenho do fósforo mesmo, sabe? Dessa caixinha queimada, dessa cabecinha saindo fumaça. Porque, além desse desgaste emocional, desse queimar-se, né, por inteiro, queimar nas suas energias, no seu físico, você se queima também, muitas vezes, com você mesmo. Existe uma despersonalização. Então, primeiro é a questão alteração emocional. Segundo é a despersonalização. E quando a gente fala esse tema, muita gente assusta. O que é isso? É você sair daquilo que é o seu, despersona, né? Então, você tem uma persona e você passa a ser despersonalizado. Isso vai afetar muito no comportamento. A pessoa começa a tratar os outros com cinismo, com ironia, com desprezo. Aí, às vezes, aquele cliente liga, ela olha assim, entender esse cara não, muito chato. Sabe? Não vou responder esse WhatsApp, não. Deixa para o outro vendedor responder, porque esse cara é insuportável. E aí ele começa a ficar, às vezes, assim, distante, coisa que não era o natural dele. Por isso que fala de despersonalização, sabe? Ou, às vezes, ele fica vagando, Ederson. Sabe aquela pessoa que, às vezes, assim, você está falando com ela está em outro planeta, assim? Ele dá aquela sumida, assim? Isso também faz parte. Ele está buscando, né, outros pontos ali, está tentando entender aquilo, tudo que está acontecendo com ele. E a gente vê isso muito tendo varejo acontecendo, sabe, Cleide? E isso traz para a gente um tema, um debate, né, na verdade, muito grande, porque nós tivemos uma situação atual, até eu cheguei a mostrar aqui nos bastidores aqui para a Cleide aqui, uma reportagem que saiu no G1, que é funcionária demitida após apresentar atestado por depressão e postar uma foto num evento. E aí a Cleide falou, poxa, nós temos que debater sobre isso. E eu gosto disso para falar, porque é o seguinte, o que tem a ver essa síndrome com a pandemia? Né? Tem alguma coisa a ver. A pandemia talvez até acelerou isso, e isso se elevou os debates. Mas quando a gente vê uma situação dessa, que é um debate até jurídico, não cabe a gente aqui no nosso bate-papo do varejo fazer, mas pode ter certeza para você que eu vou trazer um advogado para debater isso com a gente aqui no bate-papo. Se você quiser isso, escreve nos comentários aí que você aceita esse tema, mas eu trago para você, Cleide. E aí? E a pessoa com relação a isso? Então, isso é muito complexo, né? Porque quando a gente fala do burnout, a pessoa tem sintomas depressivos. Inclusive, até uma determinada época, era caracterizado depressão por motivo de trabalho.
tá? Como uma doença, uma depressão do trabalho. Mas aí, o que acontece nessa situação, né, dessa pessoa? A gente pode levantar... Ô, Cleide, só um minutinho, porque tem gente, eu acho, querendo entrar aqui, né? Tem gente batendo aqui. Toque, né? É porque nós estamos fazendo aqui para você, sem corte nem nada, para que você saiba realmente onde nós estamos. Nós estamos aqui, infelizmente, tem uma obra do lado aqui, mas não está atrapalhando nada você, não. Se tiver, escreve no áudio aí que o áudio está ruim, mas eu acredito que não, porque a gente está trabalhando melhor para você aqui. Desculpa, Cleide, mas não dava, né? Tava me incomodando aqui, eu sou meio auditivo, assim, eu fico meio... Toque. É isso aí. Mas voltando ao caso aí da funcionária, né? A gente pode se pensar assim, Ederson. Quando uma pessoa aumenta o nível de estresse dela, né? E esse estresse é muito, ela costuma diminuir os recursos. E aí, trazendo para o contexto da pandemia, o que aconteceu? Nós aumentamos o nosso nível de estresse, de ansiedade, e levou muita gente para depressão, realmente, e para a síndrome do burnout também. Por quê? Ficamos trabalhando em casa, não existia mais uma separação entre trabalho e lazer, e casa e família. Ficou tudo junto. Com certeza. Tá? Aí a gente já não tinha mais hora para começar, para terminar, para parar de trabalhar, para responder o cliente, porque estava tudo ali junto. Segundo, nós diminuímos ou ficamos por um tempo até sem nenhum contato social. E o contato social, o lazer, o encontrar os amigos, fazer um happy hour, tomar uma cervejinha, né, ir numa festinha, isso é recurso para aliviar o estresse. Isso é recurso de bem-estar. Eu até criei um calendário com meus clientes, que é o calendário das atividades que ativam as emoções positivas. De segunda a segunda, né, cada dia da semana, ele tem que colocar pelo menos uma atividade de ativação, que ele vai se sentir bem, justamente porque a gente perdeu isso. E aí a pessoa começou a diminuir o recurso, que é o lazer, que é a descontração, quer contar uma piada, quer encontrar com um amigo, quer bater um papo, quer caminhar na rua. E aumentou a pressão do trabalho, o medo de adoecer, a perda de um ente querido, a questão familiar misturada ali, menino estudando dentro de casa. Então, tudo isso aumentou. E aí, quando a gente fala assim, que uma pessoa está com depressão e vai para uma festa, não significa que ela está feliz, não significa que ela está curada da depressão. Pode ser uma tentativa de bem-estar. Porque, inclusive, quando eu trato um paciente que está com depressão, eu faço esse calendário de ativação comportamental e emocional. Ela precisa buscar esses ambientes de descontração, de lazer, para ela ver se ela melhora aquele interior dela que não está legal. Cleide, é interessante, alguns mentorados nós trabalhamos com relação a isso, sobre a academia, né? A questão da academia. E eu tenho um mentorado, que são os proprietários de loja, que eles, com CDs, fizeram uma associação na academia, e vários fazem isso, que o que acontece? Todos os funcionários têm o direito de ir para a academia, participar da academia, lá fazer os seus exercícios, pago pela empresa, né? Talvez por uma prática... mesmo ali que a gente está buscando os benefícios para esses funcionários, mas, pasmem, cerca de 50% desses profissionais não frequentam academia. Aí é aquela questão, né? Você precisa dar, mas você precisa orientar também, né? Sim. Precisa trazer esse debate dentro da empresa para que as pessoas tenham consciência do que está sendo feito. Faz sentido isso, né? Com certeza, né? Eu trabalho muito dentro da terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, essa psicoeducação. E isso não é feito só no consultório. Você até brincou comigo, ô Cleiton, você está gostando muito da palestra, né? Treinamento, essas coisas. Sim, eu tenho sido chamada por muitas empresas para fazer isso. Essa conscientização tem que partir primeiro da pessoa. Porque é o que você falou, às vezes a empresa vai oferecer, mas a pessoa não vai nem usufruir, porque ela não tem o entendimento do que ela necessita
necessita e da importância disso, desse benefício que a empresa está oferecendo. Sexta mesmo, né, por esses dias aí, não sei que dia que está hoje aqui, mas por esses dias eu vou ter uma fala, né, numa grande rede de drogarias sobre essa importância do cuidado da saúde emocional e mental, que é o preventivo, né, Ederson? Ele é curativo, ele é tratamento, mas ele é preventivo também. Se eu cuido antes, eu não chego a me queimar todo, né? Faz sentido. E eu já estou queimadinho aqui, vocês podem ver que tanto careca que eu sou. Mas olha, o que eu quero trazer aqui, Cleide, eu ficaria horas e horas batendo papo com você, porque você é fantástico. A Cleide sempre traz temas polêmicos, já tem outro bate-papo do varejo aí com a Cleide aqui, e você pode rolar aí, que você vai encontrar, onde a gente fala sobre a questão do medo, falamos de uma série de situações, foi durante a pandemia, e como vencemos esse momento, a gente está aqui num formato presencial. Cleide, é muito legal falar de tudo isso. Prevenção. Nós precisamos pensar nessa prevenção. Essa academia que esse proprietário passou é uma prevenção, né? Sim. O que os empresários aí que estão, os varejistas estão nos assistindo, estão nos ouvindo aqui no podcast, pode trazer de prevenção para dentro das lojas, como processo de tratamento disso mesmo, mas na verdade é uma prevenção, né? Talvez nem tratamento. Entra nos dois, né? Mas, como eu falo, né, eu gosto muito desses ditados populares, é melhor prevenir do que remediar, né? Com certeza. Então, bora prevenir, mas se já está doente, vamos remediar também. Perfeito. Então, a gente pode utilizar esse recurso da academia, eu acho bacana, Ed, só que qual que é o problema dele? A academia, nem todas as pessoas se identificam com esse tipo de atividade física. Né? Eu, particularmente, tenho dificuldade de frequentar a academia. Eu gosto do pilates, eu gosto de natação, de hidroginástica, de caminhada, mas eu não sou muito fã de academia. Então, talvez, um manejo melhor seria poder dar essa flexibilidade para que a pessoa se encontre também. Na própria academia mesmo, própria tem academia, outras, tem. Né? Igual a treinamento funcional, o próprio Pilates mesmo. Né? Tem aula de dança, que eu acho que é muito legal também, que libera, né? Eu mesmo posto uns videozinhos lá de dança de vez em quando no meu perfil, por isso. Se você vai lá no perfil, depois ela vai deixar para você e vai estar aqui nos comentários também, ou melhor, na descrição desse vídeo, vai estar também, mas vai lá, observa as dancinhas que a Cleide faz lá. Eu e meu filho, porque isso me ajudou a me tratar, tá, gente? Quando eu adoeci, né, eu e o Vitor começamos a fazer umas dancinhas lá em casa, essas dancinhas tipo TikTok mesmo, e isso foi sendo terapêutico para mim, sabe, Ederson? Me ajudou muito. Então, eu não abro mão da minha dancinha, não. Mas, enfim, quando eu, né, fiz o meu tratamento psicológico, a psicóloga falava comigo muito assim, Cleide, você precisa desacelerar. Você tem que desacelerar. Se você não desacelerar, não adianta. Desacelera. E como isso é difícil para a gente, né? Você que é ativo aí no seu trabalho, que está aí correndo atrás, que é produtivo, quando fala de desacelerar, você fala, opa, não posso não, meu negócio precisa que eu acelere, né? É verdade. Mas aí eu encontrei, né, como eu gosto muito de acrônimo, né, e acróstico, essas palavrinhas assim, eu encontrei uma fórmula que eu vou deixar para vocês, que inclusive tem um podcast meu gravado com essa fórmula. Essa fórmula dura, sabe quantos minutos, Ederson? 5 minutos. Poxa vida, então já vai aí preparando. Conta esse segredo para nós. 5 minutos do seu dia, que você vai fazer todo dia, de preferência de manhã, porque você já se organiza para o seu dia. Chama mapa. O M de meditar. Cleide, não gosto de meditar, não tenho paciência para isso, não sei o quê. Não. Mas o varejista, né? Então, essa meditação, como eu sou muito acelerada, eu criei ela de um formato que eu desse conta de fazer. Então, o meditar é respirar fundo, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, umas 3 vezes seguida, e tomar consciência da respiração e do seu corpo. Como você acordou nesse dia? Está sentindo alguma dor? Está bem? Não está? Então, respira fundo, solta o ar. Meditação. Só um minuto. Isso é na hora que eu levanto ali. A primeira coisa que eu tenho que fazer do dia. Isso. Pode fazer deitado, pode fazer na hora que você levanta, pode fazer no chuveiro, tomando banho, tá? Mas vamos seguir a regrinha. Respirou, é a meditação. Você vai continuar intercalando a meditação nos outros, tá? Que é a respiração que nós vamos usar como técnica.
E aí o A de agradecer. Todos os dias tenha um motivo para você ser grato. Ah, Cleide, mas eu já agradeço, eu faço minhas orações, eu já sou muito grato. Eu também sempre fui. Só que essa é uma gratidão intencional. Você vai escolher um motivo. Hoje eu sou grato pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha conta, pela minha esposa, enfim, pela minha saúde. E aí esse motivo vai ficar com você durante todo o dia, Ederson. Quantos gratidões eu preciso? Preciso ter um número assim que eu preciso fazer? Um por dia. Um só? Um por dia. Por quê? Todas as vezes que você, durante aquele dia, se sentir cansado, fadigado, irritado, você faz a pausa e fala assim, hoje eu sou grato pelo quê mesmo? Aí, na hora que você lembra daquele motivo, da gratidão, ele libera ali em você hormônios que te deixam com sensação de bem-estar. Top demais, tá? Muito bom. Terceiro passo, perdoar. E olha que perdoar não é fácil. Muita gente fala assim, Cleide, eu faço o mapa inteiro, mas na hora que chega no perdoar, eu pulo. Faz sentido. Mas esse perdoar, gente, é você dizer assim, em voz alta, se você puder, se não mentalmente, eu me perdoo. Ah, então é se perdoando. Se perdoar primeiro. Porque muitas das pessoas que têm ansiedade, depressão, síndrome de burnout, têm um negocinho chamado perfeccionismo. Terrível. Um eu crítico muito rígido, que não permite você errar, que não permite você falhar. Então, você pode dizer, eu me perdoo. E, em seguida, você pode falar também, eu perdoo as pessoas e as situações. Não precisa falar nome de ninguém. Porque quando você faz isso, Ederson, você se abre ao perdão. Então, você vai se magoar menos, porque você já programou o seu cérebro para perdoar. Então, para que você vai se ofender? Você vai gastar energia à toa. Olha, é muito legal, né? E aí nós temos o P. O P você vai gostar, o segundo P, que o meu mapa tem 2 P's, tá, tem gente? 2 P's, eu falei, como segundo? Então vai lá, tem 2 P. 2 P. Um de perdoar e o outro é de planejar. Esse planejar, primeira coisa, você tem que ter uma meta na sua vida. Naquela época, inicialmente, a minha meta era ter saúde. Porque eu queria voltar a trabalhar e sem saúde eu não podia. Então, eu criei essa meta. Minha meta principal é ter saúde. E você vai criar a sua. A sua meta principal é cuidar do seu negócio, é fazer o seu negócio crescer, ou é recuperar a sua saúde também, ou é ter lazer, não sei. Você cria uma meta principal. Depois você vai mudando de meta, não tem que ficar numa só a vida inteira, né? E aí, essa meta, eu dizia assim, se eu quero ter saúde, o que eu vou fazer hoje para eu chegar mais próximo da minha meta? Então, eu já programava alguma atividade que fosse promover a saúde para mim. Então, você precisa, nesse momento, não é pegar um papel e fazer um planejamento, é relembrar qual é a minha meta e quais são os passos que eu vou dar hoje para chegar próximo dela. Isso é um tipo de planejamento que a gente faz no início do nosso dia. Muito bom mesmo. E o último, gente, é o A, tá? Esse A é de abençoar, independente da sua crença religiosa, isso não importa, né? O abençoar, qualquer um de nós podemos abençoar. A bênção, ela é como um bumerangue, você lança ela e ela volta para você. Então, eu começava o meu dia, né, quando estava finalizando o mapa, dizendo assim, eu me abençoo. E eu abençoo a minha vida, a minha família, os meus negócios, todas as minhas coisas. Então, você pode dizer em voz alta ou mentalmente. Também não tem uma regra de ser uma ou duas coisas. O quanto ele puder abençoar. Quanto ele quiser abençoar. Porque bênção é sempre bom, gente. Recebam os bênçãos e dão bênçãos, né? Sim, eu já tive casos assim de alguns clientes, sabe? Algumas pessoas que eu ensinei o mapa, de começar fazendo sozinho e depois convidar a esposa, convidar os filhos para fazer junto. Crianças podem fazer, porque é uma coisa tão simples. Mas, gente, eu quero dizer para vocês que isso salvou minha vida. Muito legal. E olha, eu vou falar aqui que virou quase um bate-papo do varejo, um testemunho, né? Porque como que você hoje pode aplicar isso dentro da sua loja? Como que você tem que compartilhar muito esse encontro aqui, esse bate-papo do varejo? Tem que ir nos comentários aí falar, poxa, eu também estou precisando, né? Se entendeu, escreva para a gente. Se entendeu, se não entendeu, escreva aí para a gente. Quais suas dúvidas? Com certeza a Cleide aqui vai compartilhar com você e lá nas redes sociais dela também. Cleide, igual eu falei, eu ficaria horas e horas, já estou um tempão falando com você aqui, e temas não vão faltar para a gente encontrar novamente. Antes eu queria falar um pouquinho do nosso livro,
Crise para alguns, Solução para outros, um livro que, assim, no formato, está aqui para você, mas nós fizemos uma promoção muito legal lá no mestredovarejo.com.br. Você entra lá, baixa o e-book dele e tem lá um preço simplesmente simbólico para que você tenha acesso a muitas informações. São mais de 205 páginas, com vários profissionais falando sobre como você, em várias ferramentas, sair dessa crise que muitas vezes você se encontra. Isso, crise profissionais, crise pessoais, familiares. Aqui a gente está falando muito da crise profissional, tá? Cleide, geralmente eu faço isso no bate-papo do varejo, todos os meus convidados, é o seguinte: todo mundo que está aqui nos assistindo ou está nos ouvindo sempre fala assim, poxa, amanhã eu tenho que praticar, eu tenho que começar isso imediatamente. O que ele precisa fazer para ele começar isso imediatamente? Qual a primeira ação que você fala assim, faça isso que você vai alcançar? Pode ser um passo a passo, você já deu até tantas ferramentas para a gente, mas algo que ele fala assim, amanhã eu vou fazer isso, ou hoje mesmo eu vou fazer isso. Então, eu sugiro que você comece pelo mapa, né? Que, como eu falei, são 5 minutos. Eu vou deixar aí o link para você do podcast, para você fazer, né? Mesmo que você não quiser fazer pelo podcast, você pode começar fazendo essa respiração todos os dias quando você acordar. Já é o primeiro passo, tá? E eu também queria, né, dizer para vocês, nem tanto quem é aí o do varejo, como aquele que tem o funcionário que está passando por essa situação, lembre-se que você é ser humano, e seres humanos adoecem, e seres humanos precisam de cuidado. Isso não é o fim, é apenas um momento de você subir mais um degrau na sua vida, passando por essa crise, como você falou ali no livro, né? A crise pode ser profissional, financeira ou pessoal. E você passando por isso, você sairá dela muito melhor, como aconteceu comigo. É permitido adoecer, né, Cleide? Sim. É permitido. Cleide, como tem vários aqui, eu tenho certeza, estão procurando saber como que eu falo mais com a Cleide, o que preciso fazer para encontrar você? Então, eu estou lá no Instagram, Cleide _treinando para a vida, vou deixar aí, né? Eu estou também no meu site, que é www.treinandopravida.com, né? Lá a gente tem uns textos, tem vídeos, e também aqui no canal do YouTube, que também é Cleide Treinando para a Vida, tá? E tem vários cursos, tá? Tem vários cursos aí. E dentro do meu site a gente tem esse curso do mapa mais detalhado para quem quiser se aprofundar. A gente tem um curso que são as 5 linguagens do amor. Eu tenho um curso de inteligência emocional também no online. E, fora isso, a gente tem os treinamentos presenciais que a gente monta, né? Eu e Jerusa, que é a minha sócia, a gente monta de acordo com a necessidade para falar desses temas mais voltados para a inteligência emocional e para a melhoria aí do clima organizacional. Fora que nós temos aqui dentro do bate-papo do varejo, várias cidades no Brasil inteiro, e ela também tem a mentoria online, né, Cleide? Que sempre pode estar aí te ajudando a você organizar o teu RH, organizar aí todo o comportamento da tua equipe. Isso é importante, porque é uma grande profissional e eu assino embaixo por isso. Obrigado, Cleide, pela sua presença aqui no Bate-Papo do Varejo. Deus te abençoe imensamente. Muito obrigada, agradeço aí a audiência de vocês e o seu convite generoso. Deus te abençoe também. Obrigado.